Imagine olhar profundamente para o universo e, de repente, perceber que ele está olhando de volta para você. Foi exatamente isso que os cientistas sentiram quando o telescópio espacial James Webb, o olho mais poderoso já lançado ao espaço, detectou algo completamente inesperado. Não se tratava apenas de mais uma galáxia distante ou uma bela nebulosa para adicionar à galeria de imagens da NASA. Era um conjunto de sinais, padrões e anomalias que desafiavam todas as regras que pensávamos conhecer sobre o cosmos. À primeira vista, tudo parecia aleatório, mas quanto mais olhavam, mais tudo começava a parecer deliberado, estruturado e, alguns diriam, inteligente. Durante décadas, acreditamos que o universo era indiferente à nossa existência. Um vazio frio e infinito, governado pela física e pelo acaso. Mas e se estivermos errados o tempo todo? E se, escondidas no silêncio do espaço profundo, houver mensagens esperando para serem encontradas? Mensagens que nunca deveríamos ter visto? Hoje mergulhamos nos dados mais recentes do telescópio espacial James Webb. Dados tão chocantes e sem precedentes que alguns astrônomos estão começando a questionar o impensável. Será que finalmente estamos testemunhando a prova de que não estamos sozinhos? A jornada começou com uma anomalia inesperada perto de casa. James Webb estava apontado para Netuno, um dos gigantes gelados na borda do nosso sistema solar. Um planeta tão distante e frio que muitas vezes parece congelado no tempo e no espaço. Mas o Webb viu algo que abalou décadas de conhecimento científico. Em comparação com os dados coletados pela Voyager 2 em 1989 e por telescópios terrestres recentes, a temperatura da atmosfera superior de Netuno havia caído significativamente, não ao longo de milênios ou séculos, mas nas últimas décadas. As leituras eram claras. Partes da atmosfera haviam esfriado quase 10 graus Celsius sem nenhuma causa aparente. Os ciclos solares não explicavam isso. A flutuação interna de calor também não. E aqui está a parte inquietante. Webb também detectou mudanças incomuns na magnetosfera de Netuno. Sutis, mas reais, como um pulso silencioso de um coração que nunca soubemos que batia. Uma força externa poderia estar influenciando o planeta? Uma anomalia gravitacional passageira? Uma mudança na densidade da matéria escura? Ou algo ainda mais estranho está acontecendo? Algo que afeta os planetas silenciosamente, através de distâncias inimagináveis. Os dados abriram a primeira porta e atrás dela havia mais do que gelo. Era um mistério. Enquanto a anomalia em torno de Netuno causava inquietação, o que James Webb encontrou no sistema TRAPPIST-1 foi suficiente para fazer os cientistas reconsiderarem toda a sua abordagem à ciência exoplanetária. TRAPPIST-1, localizado a apenas 39 anos-luz de distância, já é famoso por abrigar 7 planetas rochosos, 3 dos quais orbitam dentro da zona habitável do sistema. Mas o Webb não se limitou a confirmar o seu potencial. Revelou algo muito mais profundo. Usando espectroscopia infravermelha, Webb identificou as impressões digitais espectrais inconfundíveis do vapor de água nas atmosferas de pelo menos 2 desses planetas, TRAPPIST, 1D e 1E. E não se tratava apenas de vestígios. Os dados sugeriam atmosferas densas e úmidas, possivelmente com sistemas de nuvens semelhantes aos da Terra. Combinado com perfis de temperatura e padrões de ressonância orbital, o cenário mais provável é este: oceanos globais, profundos, estáveis e antigos. Ainda mais surpreendente foi a detecção de compostos semelhantes ao ozônio, marcadores moleculares que na Terra estão ligados a processos biológicos. Não é prova de vida, mas é o mais perto que já chegamos de encontrar as condições certas para ela. Não uma vez, mas 2 vezes, em 2 planetas, no mesmo sistema estelar. Imagine isso. Um sistema solar em miniatura com não um, mas vários mundos semelhantes à Terra, girando silenciosamente na escuridão. E agora, Webb nos mostrou que eles são mais do que alvos teóricos. Eles são reais, vibrantes e potencialmente vivos.
Embora as revelações perto de nossa vizinhança cósmica já fossem impressionantes, James Webb tinha os olhos voltados para um reino muito mais antigo. Em uma de suas pesquisas mais profundas, ele capturou a luz de uma galáxia conhecida como Jade SGS Zena 130, uma das mais antigas já observadas, formada apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. Mas não foi apenas a existência da galáxia que intrigou os pesquisadores. Foi a radiação Lyman alfa que ela emitia, uma frequência normalmente absorvida por nuvens de hidrogênio neutro no início do universo. No entanto, esse sinal era muito forte, muito claro, como se o hidrogênio já tivesse sido ionizado, permitindo que a luz viajasse sem obstáculos. Isso derruba completamente o que pensávamos. Saber sobre a época da ionização, a era em que o universo passou da escuridão para a luz. Se essa galáxia emitiu essa radiação naquela época, isso sugere que algo mais pode ter acelerado esse processo. Algo massivo ou inteligente. Teria sido apenas uma variação natural ou a marca de algo mais deliberado, como as primeiras impressões digitais da engenharia galáctica ou algum processo energético desconhecido que acendeu o cosmos antes que ele estivesse pronto? As implicações são impressionantes. Não se trata mais apenas do que aconteceu. Trata-se do porquê e de quem, se é que alguém, estava lá para fazer isso acontecer. Quando o telescópio voltou seu olhar para sistemas de anãs brancas, estrelas que já morreram, os cientistas esperavam encontrar apenas destroços, silêncio e ruínas. Mas não foi isso que o Webb encontrou. Em vez disso, ele descobriu planetas que se recusaram a morrer. No sistema WD 1856, mais 534, o Webb detectou um enorme planeta gasoso, orbitando a apenas alguns milhões de quilômetros da estrela morta. Isso não deveria ser possível. A transformação de um Sol em uma anã branca geralmente destrói tudo ao seu redor. No entanto, ali estava esse planeta, não apenas intacto, mas aparentemente em equilíbrio. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi o que viram na atmosfera superior do planeta. Os instrumentos do Webb captaram traços de água vaporizada, compostos de enxofre e outros marcadores químicos que sugeriam regeneração atmosférica. De alguma forma, o planeta se adaptou para sobreviver à morte de sua estrela hospedeira. Isso mudou tudo. O modelo tradicional de vida e habitabilidade pressupõe que, quando uma estrela morre, também morre qualquer chance de vida ao seu redor. Mas e se isso não for verdade? E se existirem civilizações ou ecossistemas construídos em torno de estrelas moribundas, adaptados à luz cada vez mais fraca e sustentados por fontes alternativas de energia? Se alguns planetas podem sobreviver à morte, talvez algumas formas de vida também possam. E de repente, as anãs brancas, outrora símbolos do fim do cosmos, podem ser os melhores lugares para procurar vida inteligente que perdura nas cinzas de mundos antigos. Enquanto o Webb tem revelado o cosmos profundo, também tem voltado sua atenção para os cantos sombrios do nosso próprio sistema solar. Um de seus pontos focais recentes são as luas externas de Urano e Netuno, satélites há muito considerados inativos, rochas frias com pouco interesse científico. Mas o que o Webb descobriu contou uma história muito diferente. Por meio de mapeamento infravermelho, o telescópio detectou assinaturas térmicas em várias pequenas luas que não deveriam ter nenhuma atividade interna. Satélites minúsculos e irregulares como Hippocamp ou Despina exibiram padrões de calor muito acima da linha de base esperada, indicando atividade geológica ou criovulcânica sob suas superfícies geladas. Ainda mais intrigante, os espectrômetros de Webb encontraram indícios de compostos complexos de carbono em suas superfícies, possíveis precursores orgânicos. A questão surgiu imediatamente. Como corpos tão pequenos e congelados, orbitando tão longe do Sol, poderiam manter energia interna por bilhões de anos? Alguns teorizam a presença de decaimento radioativo, outros sugerem aquecimento por marés. Mas nenhuma das hipóteses explica o nível de organização dos compostos encontrados. Isso leva a uma terceira possibilidade: semeadura externa. Algo poderia ter transportado esses compostos.
Essas luas seriam relíquias de algo antigo? Os sensores do Webb, então, captaram algo que ninguém esperava de uma galáxia bem conhecida há décadas. Messier 82, também chamada de Galáxia do Charuto. Os astrônomos já haviam catalogado essa galáxia como uma zona de starburst, intensamente ativa, cheia de supernovas e formando estrelas a uma taxa anormal. Mas agora, James Webb encontrou algo mais profundo, um pulso infravermelho, repetindo-se em intervalos fixos, vindo de sua região central. Não era ruído nem interferência, era um sinalizador. Esse sinal infravermelho tinha estrutura, espaçamento matemático, ritmo e duração consistentes com modulação artificial. Embora nenhuma conclusão oficial tenha sido tirada, nos bastidores, alguns cientistas já compararam o padrão aos primeiros modelos do SETI usados para procurar transmissões alienígenas. Seria o resultado de um fenômeno natural altamente energético, como uma estrela de nêutrons giratória? Possivelmente. Mas nada no espectro visível ou de raios-x corresponde à assinatura, o que levanta uma possibilidade inquietante. E se estivermos vendo o rastro de decomposição de algo que já transmitiu um sinal? Não uma mensagem para nós, mas uma que nunca deveríamos ter interceptado. Lembra-se da estrela Teb, também conhecida como KIC 8462852? O estranho. Corpo celeste cuja luz flutuava de maneiras imprevisíveis, gerando especulações sobre megaestruturas alienígenas. Webb deu uma olhada mais de perto. O que ele encontrou não desmascarou o mistério, mas o aprofundou. Os dados fotométricos precisos de Webb revelaram que os eventos de escurecimento não foram causados por poeira, detritos ou cometas. Em vez disso, objetos finos e opacos pareciam passar na frente da estrela em intervalos geometricamente consistentes. Objetos planos, angulares e possivelmente massivos. As flutuações sugeriam estruturas que poderiam estar orbitando em camadas ou enxames. Explicações naturais ainda estão em aberto, como sistemas planetários incomuns, mas nada até agora explica o padrão de forma satisfatória. Os sensores térmicos do Webb também detectaram calor residual na região circundante, um brilho infravermelho pequeno e constante que não corresponde à emissão da estrela, como se algo estivesse coletando energia e irradiando o que sobrava. O termo enxame de Dyson está mais uma vez sendo sussurrado, não como ficção científica, mas como o aglomerado de Pandora. Esse conglomerado caótico de galáxias sempre fascinou os astrônomos devido ao seu efeito de lente gravitacional, que nos permite ver galáxias do início do universo. Mas desta vez algo inesperado apareceu na lente. Em um canto da observação, sombras passaram por uma galáxia ao fundo. Não uma vez, mas várias vezes durante longas exposições. Não se tratava de erros instrumentais. Eram ocultações reais, o que significa que algo se moveu na frente da fonte de luz distante. Mas aqui está o mistério. Nada visível projetava essas sombras. O que quer que tenha passado pela lente não emitia luz, nem a refletia. Só era conhecido pelo que bloqueava. Com base na velocidade, tamanho e recorrência, a equipe de Webb acredita que esses objetos podem ser massivos, mas escuros, possivelmente satélites furtivos ou, mais exótico ainda, megaestruturas não reflexivas. Este não é apenas um caso de matéria em falta. É algo mais organizado, mais mecânico, talvez uma tecnologia que se esconde de nós, usando a própria física que pensávamos compreender. O que o telescópio James Webb está a revelar não é apenas beleza, ciência ou maravilha. É algo mais profundo, algo quase proibido. Uma série de sinais espalhados pelo espaço e pelo tempo, cada um desafiando os limites do que sabemos e sussurrando a mesma pergunta silenciosa. E se o universo nunca esteve vazio? E se sempre fomos observados? Das sombras frias das luas de Netuno aos pulsos estruturados de galáxias distantes, dos possíveis oceanos nos mundos TRAPPIST, às silhuetas escuras que se movem atrás de cortinas cósmicas, Webb não apenas abriu um novo olho para o cosmos, mas também retirou um véu. Um véu que não sabíamos que existia.
Um véu que pode ter sido colocado lá por uma razão. E agora, não há volta atrás. Estamos à beira de uma descoberta que pode redefinir nossa espécie. A percepção de que o universo não é apenas vasto, mas talvez consciente, observando, respondendo ou até mesmo alertando. Mas aqui está na verdade. Isso é apenas o começo. Se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que algo grande está por vir, então não deixe isso acabar aqui. Inscreva-se agora para não perder o que o telescópio web descobrirá a seguir. Comente abaixo. O que você acha que existe lá fora?